Roger Guedes voltando para o Corinthians procede. Salário de 2 milhões. Power, falar sobre reforços no Corinthians nesse exato momento soa como uma loucura, porque a verdade é que o Corinthians está à beira de um colapso, especialmente para o presidente. Na quinta-noite, o presidente foi indiciado pela polícia por 3 crimes: furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Penas que variam de 1 a 10 anos para cada um desses crimes, tá? Na segunda-feira vai haver reunião para debater o impeachment, para votar o impeachment dele. Então, qualquer especulação sobre reforços nesse momento para o Corinthians me parece meio descabida. Mas sobre o Roger Guedes, na semana passada, ou foi nessa semana, deixa eu confirmar, aqui na minha troca de mensagens, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com ele, e eu perguntei assim, essa conversa foi na segunda-feira. Posso descartar que o Guedes vem em julho para o Brasil ou tem alguma mínima chance? A pessoa respondeu, eu acho muito difícil, mas não descarte. Coloca que é muito difícil, tá? Então é isso. Ele ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan e tem números bastante legais. Adriano Rubens, fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, respondi agora há pouco sobre o Roger Guedes, deixa eu atualizar sobre outros 3 nomes. Ontem o Facincani contou que R. Mina e o William Arão interessavam. O Mina renovou o contrato no Cagliari. O contrato acabava na metade do ano. Mina que quase virou reforço do Corinthians em janeiro do ano passado, assim que o Augusto assumiu a presidência. Existia uma negociação em andamento, o contrato do Mina estava perto no fim no Cagliari e ele acabou por optar na oportunidade por renovar com o Cagliari até o fim da temporada passada. Depois ele renovou por mais um ano, o contrato estava acabando agora e agora ele estendeu o contrato por 3 anos. Então o Mina dá para arriscar do mapa dos corintianos e também de torcedores do Galo. O Mina fica no Cagliari até 2028. Sobre o William Arão, situação é bem simples de explicar. O Arão tem contrato com o Panathinaikos até 30 de junho, mas já é certo que ele não fica. O Panathinaikos se despediu nas redes sociais do Arão, agradecendo os serviços prestados 2 temporadas por lá. Tudo indica que o Arão vai jogar no futebol brasileiro e ele tem sido oferecido para alguns clubes. Em relação ao Corinthians, não consegui a confirmação de ninguém no Timão em relação à contratação desse atleta. E aí o último caso do Roberto Firmino, aí quem contou foi o Samir Carvalho, que afirmou que a Esportes da Sorte está disposta a ajudar com os salários do Firmino. Só que vale a lembrança de que o Firmino ganha mais de 10 milhões de reais por mês vestindo a camisa do Al Ahly. Tem mais uma temporada de contrato com o time saudita, não ficará por lá, mas eu truco nessa história de que a Esportes da Sorte vai colocar mais dinheiro, tá bom? Ronivaldo Correa Menezes, um corintiano aqui de Sinop, sofrendo com tudo isso. Você acha que isso pode atrapalhar no mercado no meio do ano? Abraços. Ronivaldo, ajudar certamente não ajuda, tá? Quando o Corinthians sai das páginas de esporte e vai parar nas páginas policiais, com o indiciamento do presidente, é natural que os atuais patrocinadores e empresas que cogitam se associar ao Corinthians passem a olhar com um alerta. Olha, eu cogito patrocinar o Corinthians. Olha, nesse momento eu não vou. Vou esperar pelos desdobramentos dessa história. Sobre jogadores, eu acho que a interferência não é tão grande. Não acho que isso seja tão determinante. Mas atrapalha demais o planejamento, né? Porque como é que o Fabinho Soldado discute com o presidente a contratação de um atleta nesse momento? A gente está há alguns dias da abertura da janela, a janela abre dia 1º de junho. Como é que o Fabinho conversa com o presidente se na segunda-feira tudo indica que o Augusto será afastado? Porque tem a votação lá no conselho, né? O Augusto vai apresentar a defesa e aí os conselheiros vão votar se são a favor ou contra o impeachment. E se os conselheiros votarem pelo afastamento, o Augusto é afastado na hora. E aí convoca-se uma reunião em até 30 dias entre sócios do clube, e os sócios vão ratificar ou não essa decisão. Tudo indica que os sócios, nesse momento, vão... na reunião de segunda, se essa reunião acontecer, a chance de o Augusto não sofrer impeachment é 0. 99,99999% de chance de o Augusto sofrer impeachment na reunião do Conselho Deliberativo. Entre os sócios existia a expectativa do Augusto de reversão do quadro, mas depois do indiciamento, até entre os sócios, a coisa ficou muito complicada para ele, tá? Dionísio Bepler, boa noite, Nicola. Será que o Augusto Melo renuncia ao cargo de presidente do Corinthians? A única possibilidade que eu vejo disso acontecer, Dionísio, é se o Augusto
se a pressão de torcidas organizadas for muito grande. Do contrário, eu não acredito. O Herbert Silva, boa noite, Nicola. Renato Augusto se aposentou mesmo? Herbert, eu chamei ele essa semana. Deixa eu até ler a troca de mensagens. Eu estava perguntando para ele aqui, ó. E aí, como é que você tá e tal? Renato Augusto. Eu falei assim, você vai se aposentar ou vai jogar pelo menos até o final do ano? Tem chance? Ainda não sei. Vou ficar um pouco com as crianças e a esposa antes de me decidir, tá? Eu acho que o Renato vai avaliar o que vai aparecer de proposta. Tem proposta boa de time de Série A? Imagino que ele estenda um pouco mais a carreira. Se aparecer só proposta de time de baixo da tabela, Série B, aí é capaz dele nem voltar, tá bom? Muita gente especulou por muito tempo que o Hugo Souza interessa ao Grupo City, que o Bahia poderia se beneficiar dessa negociação com o goleiro do Corinthians. Aí eu chequei com uma pessoa da minha confiança que trabalha com o Hugo Souza. Houve uma sondagem do Grupo City em relação ao Hugo, enquanto havia aquela dificuldade do Corinthians em fechar a compra do atleta. O Corinthians perdeu o prazo e, a partir daí, criou-se uma animosidade e o Flamengo cogitou não vender o Hugo para o Corinthians. Afinal das contas, o Corinthians fez o pagamento e confirmou a contratação do Hugo. Beleza? Desde então, o Grupo City não tratou mais sobre esse assunto, tá? Deixou de ser uma prioridade, então dá para descartar o Hugo Souza no Grupo City. Cruza na área, boa noite, Nicola. E a gafe da comunicação do Corinthians que parabenizou o Wilson Mano com uma foto do Márcio Bittencourt nas redes sociais. É muita incompetência. Cara, eu não tinha conhecimento dessa, mas é muita incompetência. Boa noite, Nicola. Na sua opinião, o Félix Torres na lateral jogou melhor do que quando estava na zaga? Sim. Mas, especialmente no jogo contra o Novo Horizontino, não acho que seja o melhor teste, porque o Novo Horizontino praticamente não atacou, né? Uma coisa é você colocar um zagueiro improvisado na lateral contra o Novo Horizontino, outra coisa é enfrentar um Flamengo com um ponto incisivo, cara que vai para cima. Então não acho que dá para tirar com certeza de que o Félix Torres é melhor como lateral do que como zagueiro. Nicola, qual é a chance de o presidente do Corinthians ver o sol nascer quadrado? Nesse momento ainda é distante, tá, Valtinho? Ele foi só indiciado. O Ministério Público precisa aceitar todo o inquérito policial e denunciá-lo para que exista um julgamento. E ele seria julgado pelos 3 crimes atribuídos a ele. O caso mais grave... Quer ver? Eu estava pegando aqui, ó. Eu pus os períodos. Aí é até legal para vocês saberem. Furto qualificado, esse é o mais grave. 4 a 10 anos de reclusão. Associação criminosa, 1 a 3 anos. Lavagem de dinheiro, 3 a 10 anos, tá? Esses são os crimes e as penas previstas para eles. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.